Ai, ai. Olá, Suelen. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar, para a gente fazer o estudo da noite. Se você puder me avisar aí se o áudio está tranquilo, se está dando para escutar, por favor. E Pati, então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, o bom amigo que nos fortalece, que nos guia, que nos inspira, e lhe pedir assistência, para que, renovando as nossas forças, instruindo nossos espíritos, possa nos fortalecer, possa nos inspirar, possa nos dar segurança, e que nesse momento possa fomentar a melhor forma de falarmos das obras de Chico, iluminando nossos corações pela doutrina espírita, nos fazendo aconchegar a esse coração amoroso e bondoso de Jesus, nosso Senhor. Que Ele nos ilumine e nos fortaleça. Que assim seja. Então, boa noite para todos. Uma vez ao mês, nós fazemos um estudo de forma breve, despretensiosa, sobre uma obra de Chico Xavier. Então, todos os meses nós lemos uma obra. Na última semana, normalmente a última sexta-feira do mês, então nós dedicamos um momento aqui na nossa página do Instagram e posteriormente ele é passado para o YouTube sobre esse livro. O livro do mês de janeiro é esse aqui. Chama Palavras do Infinito. Esse livro é psicografia de Chico com o espírito Humberto de Campos. Esse livro é o terceiro livro psicografado por Chico. Os que o antecedem nós já estudamos, e esses estudos estão lá no YouTube também disponível para quem quiser assisti-lo, que foram o Parnaso de Além-Túmulo, Cartas de uma Morta, e aquele que descobrimos depois, que antecedia mesmo a Parnaso de Além-Túmulo, que é o Chico Xavier, o primeiro livro, editado pela editora espírita Vinha de Luz. Então nós vamos, primeira coisa, pensar que esse espírito Humberto de Campos acompanha a mediunidade de Chico Xavier desde muito cedo, né? É uma mediunidade muito linda, mas que lá nos seus primórdios também tiveram dificuldades a serem enfrentadas. Dificuldades essas que poderiam ser sanadas quando se tinha o contato com a espiritualidade. Não que ali não houvesse mais dificuldade, mas que houvesse uma condição, né, de passar por elas com o conforto, com o consolo. O mentor espiritual Humberto de Campos, enquanto espírito encarnado, teve uma grande relevância enquanto jornalista, enquanto escritor dentro da literatura brasileira. Mas enquanto mentor espiritual, muitos livros dele são conhecidos dentro da doutrina espírita. Um exemplo disso é o livro Boa Nova, tão difundido, tão estudado, tão gostoso de ser lido, onde traz experiências do Cristo que extrapolam as páginas do Evangelho.
asseguradas lá no Evangelho de João, que nem todos os livros do mundo poderiam conter os ensinamentos do Mestre. E livros como Boa Nova, quanto nos inspiram. Outro livro muito conhecido do mesmo espírito é Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Esse livro que vai narrar para nós a missão espiritual do Brasil. O porquê que essa terra de Santa Cruz ela é tão importante para o nosso planeta. E porquê que os ideais do Evangelho de Jesus encontram tanta aptidão, tanta aceitação e disseminação. E de uma maneira especial, outros livros de Humberto de Campos são conhecidos por nós. Mas esse livro em especial, Palavras do Infinito, eu particularmente, antes dessa experiência, não o conhecia e nem conhecia referências sobre o mesmo. No ano de 1935, ele foi psicografado e logo editado, porém ele houve uma reedição no ano de 1936, quando houve a incorporação ali de outros textos do mesmo espírito e textos de Emmanuel. Quando na reedição foi solicitado a Humberto de Campos um prefácio, e aí ele escreve A Palavra dos Mortos, que é o texto que vai abrir essa edição, né, que eu tive acesso, que é essa edição já de 36. Ele inicia o texto falando do objetivo desta publicação. Olha, vou lá ver quais são as palavras do próprio Humberto de Campos. Vai lançar a publicidade com o objetivo de fornecer, com a mensagem dos mortos, um consolo aos tristes, uma esperança aos desafortunados, e um raio de claridade aos que naufragam desesperado na noite escura da dúvida e da descrença, em meio às borrascas do oceano tempestuoso da vida. Com toda a linguagem figurada e tão bela que Humberto de Campos tem desde toda a sua forma de se expressar, é muito bonito quando ele tem essa pretensão de trazer consolo, de trazer amor, de trazer luz. Humberto de Campos ele tenta aproximar ao máximo as mensagens de Jesus, as mensagens da doutrina espírita para o nosso cotidiano. E isso é muito belo, porque ele faz isso dentro de um gênero textual que às vezes nós mal conhecemos. Ele tem crônicas ali tão belas, né? Inclusive um de seus livros, Crônicas de Além Túmulo, nós vamos estudá-lo mais para frente. No mesmo texto introdutório, ele faz algumas reflexões que eu queria trazer antes de nós falarmos do texto, do livro em geral. Ele fala assim: os homens, com todos os pergaminhos de suas conquistas, viverão sempre no círculo de suas fraquezas e de suas misérias, enquanto não se voltarem para o lado espiritual do sofrimento e da vida. Humberto de Campos ele vai nos mostrar como é limitado o nosso acesso à espiritualidade e porque, por vários momentos, nos deparamos com os vazios existenciais que nos incomodam, que nos tiram, né, da nossa zona de conforto. Por que isso acontece? Porque nós não olhamos que nós não percebemos ou nós não vivemos com o pensamento de que somos espíritos, de que somos imortais e de que essa consciência precisa de ser não apenas relevante para o nosso conhecimento doutrinário, mas como uma forma de condução da própria vida. Quando criamos para nós a consciência de espíritos imortais, sabemos que nós não galgaremos todos os passos de nossa evolução em uma única encarnação. Então passaremos a respeitar nossos limites e tomaremos para nós as palavras do infinito, ou seja, as verdades espirituais que são imorredoras, como alicerces, como encaminhamento para os nossos passos, trazendo para nós também a consciência de que outros já o seguiram e que outros alcançaram êxito em seu caminho quando partilharam das verdades espirituais que são eternas. Então, para que nós saiamos do nosso círculo de fraqueza,
Humberto de Campos introduz seu livro dizendo que precisamos voltar para o nosso lado espiritual. E aí ele faz uma terceira reflexão que eu queria levantar, que foi assim: foi a piedade de Jesus que abriu as cortinas que velavam os mistérios escuros e tristes da morte, e o divino jardineiro conhece o terreno fecundo, onde germinam as sementes do amor. Os homens aprenderão a custo nas suas dores, com todo o fardo de suas misérias e de suas fraquezas, e as palavras do infinito cairão sobre elas como a chuva de favores do alto. Que elas se espalhem nos corações e nas almas, porque cada um traz consigo a claridade de um sol e a doçura de uma bênção. Nesse último trecho da introdução, desse prefácio que Humberto de Campos coloca, já tem também a razão do título do livro, Palavra do Infinito, que são palavras imorredoras, que são aplicáveis a qualquer tempo. E aí ele coloca da caridade de Jesus, de respeitando os nossos limites, nos passar a verdade que nós temos condição de conceber. Não nos trazendo nada além que pudesse nos trazer uma ansiedade, que pudesse nos desmotivar no caminho espiritual, e nem nos colocar aquém de nossa capacidade, nos dando uma soberba ou uma falsa impressão do progresso que já alcançamos. Mas ele nos coloca os conhecimentos espirituais na medida correta e nos mostra que às custas, ou seja, através de nossas dores, através dos nossos fardos, é que essas palavras do infinito encontrarão ressonância em nossos corações. Mas por que de acordo com o sofrimento? Porque a doutrina espírita nos tira o viés de vitimismo do sofrimento e nos coloca a escola espiritual através do mesmo, nos mostrando que muitas vezes é através dele que alcançamos muitos dos objetivos que o nosso espírito busca durante as encarnações, mas também nos dá a capacidade de entender que os nossos sofrimentos espirituais, quando não são frutos de aprendizagem para nós mesmos, são pelos que nos cercam. O que nós não podemos, de forma alguma, achar é que Deus erra. Ou seja, que a gente passa por um sofrimento que não é nosso, que não nos caberia. Não. O Espiritismo tem uma frase que ela é muito icônica, quando fala assim: existe a injustiça, não existe o injustiçado. Ou seja, existem situações que não são as mais moralmente consolidadas, mas nós só vivenciamos aquilo que o nosso espírito plantou e que o nosso espírito precisa. E quando as lições não são para nós? Por exemplo, Jesus já estava num grau evolutivo que já não precisava da morte por crucificação. Já não precisava passar para a humilhação, porque já tinha alcançado o grau de humildade, de resiliência. Mas por que ele passou por isso? Para a nossa compreensão, para a nossa aprendizagem. Às vezes, uma das coisas que Humberto de Campos vai mostrar é que aquilo que nós passamos é para que outro alimente espiritualmente. Nós somos o banquete a que Cristo às vezes está se servindo para dar de alimento ao outro. E aí, nós vamos passar para textos que compõem este livro. Esse livro ele não é um romance, ou seja, ele não é um livro sequencial. Eu acho que até empobreceria o livro Palavras do Infinito se tivéssemos a pretensão de lê-lo 5, 6 textos num dia. Por quê? Porque perderíamos muito daquilo que pode contribuir capítulo a capítulo para a nossa compreensão. Ele não é um livro como os demais. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar outras obras para a gente fazer uma comparação. Boa noite, Denise. Nós temos alguns livros de Humberto de Campos, por exemplo, Boa Nova, que nós já citamos, onde ele traz lá, no capítulo 15, a história de Maria de Magdala. E aí ele, através
né, de um texto curto, ele fala dessa missão espiritual, dessa grande discípula, dessa apóstola primeira, ali do cristianismo primitivo. E ali ele traça com tanta emotividade, né? Porque quem lê esse capítulo 15 de Boa Nova se emociona mesmo, né? Quando vai narrar ali Maria Madalena sendo queimada naquele momento de sacrifício do que o cristianismo primitivo colocava para os primeiros cristãos através da perseguição política, da perseguição religiosa. E aí o seu algoz fala: mas o Cristo que você segue só te ensinou a morrer? E aí ela responde: não, ele também me ensinou a te amar. E esse Humberto de Campos, que tem toda essa forma bela de narrar a vida de Maria Madalena e da transformação que o Cristo faz em sua vida, também tem toda essa questão dessas características no livro no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Ou em um outro livro que eu gosto muito de Humberto de Campos, que é o Lázaro Redivivo. Mas por que Palavras do Infinito modifica um pouco a forma? Porque ele não tem sequência de temas a serem seguidos. Cada um dos seus 43 textos são composições que narram para nós aprendizados cotidianos que podem ser introduzidos para o nosso espírito. Eu separei alguns trechos. Eu vou lá no capítulo 2. O capítulo 2 chama Carta aos que Ficam. Ele vai ter alguns trechos. É engraçado porque nesse capítulo 2 ele fala sobre o Paço da Boa Vista, ele cita Dom Pedro II, ele cita o ambiente social dessa época, ele coloca assim do monarca... Ele é muito detalhista, sabe? Ele coloca assim um trecho: aos que perguntarem no mundo sobre a minha posição em face da morte, direi que ela teve para mim a fulguração de um 13 de maio para os filhos de Angola. Nesse Cartas para os que Ficam, ele vai mostrar, ele é uma carta dele mesmo para aqueles que ficam no ambiente encarnado, e ele passa algumas reflexões sobre as primeiras impressões no plano espiritual. Então ele vai falar que ele não encontrou ali o inferno narrado em outras denominações religiosas cristãs. Mas ele também estava longe de estar no céu, porque não se via o coro dos anjos e nem se via as virtudes excelsas. Mas ele só tinha passado por uma transformação muito pouca. Mas que pela dilatação de sua consciência, pelas novas percepções que eram ali angariadas quando a densidade do corpo já não era tão expressiva, que ele tem a sensação de uma liberdade. Ora, ele faz uma comparação, por sinal, muito forte para o desencarne. Ele coloca que é um 13 de maio para os filhos de Angola, ou seja, a assinatura da Lei Áurea. Então, Humberto de Campos quase que nos fala assim: olha, quando do desencarne, não chorem. Chorem quando se nasce para a carne, né? No parto, porque o parto aprisiona o espírito para uma escola por vezes amarga, mas o desencarne não. O desencarne é a libertação de tudo aquilo que poderia nos prender, de nos fazer sofrer, para trazer a essência daquele espírito à tona e ali ter uma relação mais pura consigo mesmo e com Deus. E aí ele coloca: os filhos de Angola, os escravos que ainda ali não tinham a liberdade, eles não tinham dignidade, eles não tinham direitos, eles eram animalizados, eles não tinham nada que os configurasse socialmente como seres humanos.
E é essa concepção que o espírito Humberto de Campos traz no Cartas aos que Ficam. Os sofrimentos íntimos que ele tinha em canto encarnado, por vezes, segundo ele nessa comparação, o desfigurava de sua condição hominal, o tirava de todo aquele equilíbrio que às vezes se achava possuir. E aí ele fala que a morte do corpo é justamente essa libertação que o espírito muitas vezes almeja e não sabe. É o final dos tempos de angústia. Mas esse desencarne, então, ele coloca como esse final de escravidão, não nos motivando a buscar a morte do corpo, né? O desencarne, não. Ele nos coloca que o desencarne é um presente de Deus quando da maturidade do espírito para passar por esse processo. Porque nos é narrado também na doutrina espírita que a abreviação da nossa vida pelo suicídio, ele tem concepções outras muito penosas ao espírito, tanto na sua deformação perispiritual, quanto na sua deformação moral, quanto nas provações, né, e para os aprendizados necessários para o seu refazimento. Ainda nesse mesmo Cartas para os que Ficam, ele fala assim: enganastes, as homenagens da convenção não se equilibram até aqui. Aí ele fala dos velórios ou dos ritos fúnebres, como se diz, nada do que vocês fazem aí vão minimizar ou potencializar algo do que se vive aqui, no plano espiritual. Às vezes os ritos fúnebres é mais para o consolo dos que ficam do que pelos benefícios daquele espírito que parte. E aí ele continua assim: a hipocrisia, como certos micróbios de vida muito efêmera, toma as preces que se elevam por ti a Deus, dos peitos sufocados, onde penetrastes com as tuas exortações e conselhos. O sofrimento entornou sobre o teu coração um cântaro de mel. As palavras dele são muito profundas. E aí ele termina esse Cartas aos que Ficam e faz depois uma carta aos filhos. É muito engraçado essa carta aos filhos, porque acredito que algumas palavras de Humberto de Campos aos seus filhos se repetiriam em todas as famílias encarnadas. Vamos a algumas delas. Eu sou eu. Fui o pai de vocês e vocês foram meus filhos. Agora somos irmãos. Nada há de mais belo do que a lei de solidariedade fraterna delineada pelo Cristo na sua glória inacessível. A morte não suprimiu a minha afetividade e ainda possuo o coração de homem para o qual vocês são as melhores criaturas desse mundo. Ele coloca o seguinte: enquanto encarnados existia a condição de pais e filhos. Mas se a gente for pensar que na pluralidade das encarnações, hoje nós podemos ser pais de espíritos que nas próximas encarnações nós seremos os filhos. Às vezes seremos irmãos. Por vezes poderemos até sermos um casal. Por quê? Porque nós reencarnamos na condição espiritual que melhor vai nos fornecer as aprendizagens necessárias, sabendo que um dia nós seremos espíritos felizes. E aí eu já convido vocês a irem lá no Livro dos Espíritos, perceberem sobre o objetivo da encarnação, e lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, entendermos afetos e desafetos dentro da mesma família. Né? Como que é pensada a constituição familiar. Mas os grandes sentimentos, segundo Humberto de Campos, por mais que se perde o rótulo, né, de eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou o tio, eu sou o sobrinho, não. São todos irmãos. Ele gera aquela sensação de que a oração do Pai Nosso é real. Que somos, na verdade, espíritos em fraternidade universal, filhos de um mesmo Pai, que quando encarnados assumimos papéis, assumimos tarefas, responsabilidades que melhor vão encaixar ali dentro do plano encarnatório.
Depois ele continua assim a falar a seus filhos: um morto como eu não pode esperar a certeza ou a negação dos vivos, que perceberem a sua mensagem, que receberem a sua mensagem, para a qual há de prevalecer o argumento dubitativo. E nem pode exigir outra coisa quem no mundo não procederia de outra forma. E isso eu achei fantástico, principalmente para nós espíritas. Às vezes nós queremos convencer as nossas famílias, ao nosso círculo de amigos, a veracidade da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. E Humberto de Campos fala assim de uma forma bem simples: olha, vocês duvidam de que eu sou eu, de que eu sou o pai de vocês que agora fala do plano espiritual. E tudo bem, isso é normal. Não precisam de crer. Até porque quando encarnado, no lugar de vocês, eu possivelmente também duvidaria. Então, quando nós nos depararmos com pessoas que colocam a dúvida sobre a comunicabilidade dos espíritos, se isso é possível ou não, gente, respeitemos. Nós temos uma fala muito recorrente dentro da nossa fraternidade espírita, Jesus Amigo, quando depararmos com pessoas de outras denominações religiosas, o nosso dever é respeitá-las, mas, sobretudo, nos unir naquilo que é igual. Então, se nós temos a fé num Deus único, façamos a nossa prece ao Deus único. Se temos em comum o Evangelho, façamos uma prece dentro do Evangelho. Por quê? Porque muito mais temos a contribuir do que nos desgastarmos com discussões que pouco nos agregaria espiritualmente e muito desgaste nos trazeria de forma psicológica, de forma convivencial. E depois ele ainda fala aos filhos assim: não venho exortar a vocês como sacerdote. Conheço de sobra as fraquezas humanas. Por que ele fala isso? Porque quem é a figura do sacerdote? O sacerdote é aquele que intermedia a relação entre o fiel e Deus. É aquele que tem ou se considera ter uma melhor condição moral para que isso pudesse se estabelecer. Ou que tivesse uma vida mais regrada, vamos dizer assim, mais disciplinada para se alcançar essa relação com Deus. O que ele está falando? Olha, eu não mudei porque eu morri. Eu continuo mesmo. Não como um sacerdote que eu venho exortar, mas sendo eu mesmo. Com todas as qualidades e com todos os defeitos, isso me faz estar próximo ao Pai. Ele continua assim: vivam, porém, a vida do trabalho e da saúde, longe da vaidade corruptora, e na religião da consciência retilínea, não se esqueçam de rezar. Olha os conselhos dele aos filhos. Um pai zeloso dá os melhores conselhos a um filho. Então ele transmite aos filhos e quando publicado num livro como Palavras no Infinito, ele aconselha a todos nós. Então ele fala o seguinte: trabalho, nos colocarmos na lei de trabalho e da busca da saúde, vivamos com zelo e cuidado por nós mesmos, sem ociosidade, trabalhando para que esse reino que Jesus fala se estabeleça em nós e em nosso redor. Traçamos uma saúde psicológica, mental, espiritual, física para nós enquanto espíritos. E depois continua: fuja da vaidade. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que o orgulho e a vaidade são a causa de todos os males. Então as raízes ali, então ele já começa a aconselhar, já ali uma sintonia muito grande com a doutrina e com as obras de Kardec. Depois continua assim: para buscar a religião da consciência retilínea. Ele não fala que a melhor religião é o Espiritismo ou qualquer outra, não. É aquela que te traz uma melhor consciência, uma consciência reta. Lá no Livro dos Espíritos nos fala que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Então a religião boa para nós é aquela que nos faz acessar a nossa consciência, aquilo que tem de mais puro. E nisso
nos transformarmos e nos reformarmos enquanto espíritos para nos melhorarmos. Então, qual é a melhor religião? Aquela que mais te motiva a melhorar, a crescer, a ter intimidade com o Pai. E aí ele fala, e esse caminho, ele usou a palavra rezar, e aí o que é a reza aqui nesse sentido? É a prece, é o relacionar, é o criar intimidade com Deus, sem precisar de palavra bonita ou de fórmula arranjada, mas com intimidade. As pessoas com as quais nós temos intimidade, nós temos leveza, nós falamos aquilo que vem ao coração, nós temos a liberdade. E é essa relação que Humberto de Campos pede para os seus filhos, e aí também a nós, para que possamos aprender a ter com o Pai. Aí ele fala assim, eu que era um homem tão perverso e tão triste, estou aprendendo de novo. A minha prece, como fazia na infância, ao pé de minha mãe na Paraíba. Ele coloca algumas características aqui muito próprias ao homem. Às vezes o homem ele é falado assim, o homem não chora, o homem é o bravo, o homem é quem grita, o homem é quem não sabe expressar ou não sabe aceitar os próprios sentimentos, até por uma questão cultural e que vai passando de geração em geração. E aí ele admite que ele é assim, porém que ele está nesse processo de aprendizagem, de refazimento, né? Dessa melhor forma de viver e conviver. E aí ele traz assim, às vezes, gente, nós aprendemos as nossas preces lá na nossa infância. E ele fala assim, que ele fazia no pé de sua mãe na Paraíba. Até com afeto nessa lembrança dele. Às vezes nós temos recordações de pequeno dos nossos familiares irem à nossa cama nos despedir ou fazer uma oração conosco. E às vezes nós esquecemos com o tempo da simplicidade e da importância dessas preces silenciosas que nos preparam para o sono ou que nos acompanham no despertar. E aí, se Humberto de Campos remonta esses momentos, também nos convida a perceber a grandeza espiritual dos mesmos. Outros inúmeros textos vão falar ao coração daqueles que buscam ler. E aí, um me chamou muita atenção e inclusive me emocionou muito. Foi o texto 5. Judas Iscariotes, dentro da nossa relação cristã, muitas vezes é mal interpretado. Ou ele é mal visto. Ou carrega ainda um peso mesmo. Qual o peso? O peso de ter sido aquele que condenou o Cristo, que entregou o Cristo para ser crucificado. E aí, nesse capítulo, o espírito de Humberto de Campos tem um encontro e uma conversa com Judas Iscariotes. E aí narra como que foi, na visão de Judas, a vivência daqueles tempos com Jesus. O que se passou na cabeça de Judas? Qual era a sua real intenção quando teve aquele contato com o governo romano e que o entregou à crucificação? E aí eu vou pegar um trecho dessa conversa. Humberto de Campos pergunta a Judas se ele, porque Judas, depois que ele viu que Jesus foi para a cruz pelo seu erro, ele suicida. E aí Humberto de Campos, como um grande jornalista e um grande curioso, ele pergunta assim a Judas: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Ou seja, apenas o arrependimento foi o suficiente para a sua reforma, para a sua transformação, para o seu progresso enquanto espírito, para refazer a sua estrutura espiritual? E aí ele fala, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Ou seja, reconhecer o erro e
se propor a melhorar. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma, aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei à terra os derradeiros requisitos do meu crime, na Europa do século XV. Aqui ele faz uma alusão à reencarnação de Judas enquanto Joana d'Arc. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Por quê? Porque o Cristo já o havia perdoado. Maria Santíssima, a mãe de Jesus, já o havia perdoado. Mas quem que durante 15 séculos não se perdoou? O próprio Judas. Quando que ele se sentiu, quando que ele se conheceu, se concedeu o auto-perdão? Quando ele viveu uma experiência semelhante e viu ali que as suas atitudes repararam os males que havia causado no pretérito. É uma bênção da reencarnação, né? Ter a possibilidade de corrigir nossos erros e de progredir sem aquela condenação eterna que às vezes nos deparamos, que ou é um cantar de glórias eternas no céu ou um sofrimento eterno no inferno. Não. Nós temos sempre a oportunidade de transformação. E aí ele fala assim, quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Ou seja, e aí ele continua assim, e aí Humberto de Campos, muito crítico, fala assim, é verdade, concluí. E os novos negociadores do Cristo não se esforçam, não se enforcam depois de vendê-lo. Ele faz uma crítica muito perspicaz ali, muito singela, mas muito profunda aos comerciantes da fé. Porque Judas teve um remorso tão grande que lhe causou um sofrimento moral que o levou ao suicídio. E aí ele fala assim, às vezes nós estamos vendendo Cristo e a gente não está em remorso. A gente não vê que nós estamos errando. Como que a gente vende o Cristo? Quando a gente fala que para a gente alcançar uma graça nós temos que pagar algo, ou fazer algo, ou coloca impositivo, coloca condições. Não. A nossa relação com Cristo ela tem que ser leve. Ela tem que ser tranquila, sem peso, né? Então, fica mais uma reflexão de que como cristãos, como nos relacionamos com Ele. E aí, uma outra fala, já em outro texto, ele fala assim, o objetivo das minhas palavras póstumas é somente demonstrar ao homem desencarnado e a imortalidade de seus atributos. O fato é que vocês não me viram. Ele vai falar assim, às vezes a gente não percebe as pessoas enquanto estão encarnadas. Isso no nosso próprio círculo familiar. Às vezes a internet, às vezes as nossas relações sociais, às vezes o nosso emprego não nos permite olhar nos olhos e ver que as pessoas que nos rodeiam estão sofrendo. Não nos permite olhar nos olhos e perceber que elas estão bem. Não nos permite estar inteiro em um lugar. E aí ele vai falar assim, se vocês não nos viram encarnados, vocês podem nos ver desencarnados. O importante é perceber, é ver por inteiro o que nos cerca. Gente, esse livro é muito gracioso. Muito gracioso. E feliz aquele que tiver a oportunidade de lê-lo. Ele é muito crítico
ele traz conselhos nas suas linhas. Ele deixa nas entrelinhas, nas suas entranhas, reflexões profundas sendo sugeridas. Por exemplo, ele fala assim sobre a mediunidade. A mediunidade posta ao serviço do bem é quase a entrada do Gólgota, mas a fé transforma em flores as pedras do caminho. Olha que forma bonita de falar assim. Vida de médium não é fácil, gente. Para de achar que vida de médium é vida cheia de flores. Não. É cheia de sacrifícios, mas sacrifícios que valem a pena. Porque se no Gólgota Jesus sofreu o seu martírio e trouxe vida à humanidade, a mediunidade bem vivida pode trazer tormentas, sabendo que a vida que propicia, com tanto mais carinho, com tanto mais cuidado de Deus, vale a pena, porque não apenas nutre ao médium espiritualmente, mas dá de comer ao outro. O que eu convido a vocês é lerem esse livro, né? Esse livro é muito bom. Esse livro ele é um livro de fácil acesso, ele é vendido pela internet, né? É um livro gostoso de ler, é um livro simples, de um linguajar simples, e eu acredito muito que ele pode trazer transformações àquele que não apenas propor a lê-lo, mas a meditá-lo, tá bom? O nosso objetivo, lendo o livro do mês, não é fazer ali uma narração capítulo a capítulo, ou um estudo aprofundado de todo o livro, mas é um convite de que conhecer a doutrina espírita pelas obras de Chico Xavier é uma porta maravilhosa e segura para alcançar os objetivos que o nosso espírito precisa. É uma fonte segura, né, de falarmos que ser espírita vale a pena, porque ser cristão alimenta nossa alma e que a doutrina espírita nos fornece portas maravilhosas de nos preencher, de nos motivar, de nos fazer caminhar sendo felizes com leveza. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês nesse estudo sobre Palavras do Infinito, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Deixo o meu agradecimento àqueles que nos acompanharam e de uma forma muito especial eu quero dizer que as nossas atividades elas estão acontecendo às quartas-feiras. Nós temos um grupo lá no Google Meet de estudo das obras de Kardec. Nós estamos estudando 30 minutos de O Evangelho segundo o Espiritismo e 30 minutos de O Livro dos Espíritos todas as quartas. Se quiserem participar, chama no direct que nós passamos para vocês o acesso, tá bom? E nós temos as atividades da casa que não podem parar. Uma delas é o Projeto Irmão Dulce, com empréstimo de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador, bengala, né? Por quê? Porque as pessoas não deixam de ter necessidade por causa da pandemia. E a campanha do quilo que também não pode parar, tá bom, gente? Porque a campanha do quilo, as nossas famílias assistidas ainda permanecem com fome. Então aqueles que puderem nos ajudar toda doação é muito bem-vinda. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, o bom amigo que nos acompanha, e façamos nossa prece irradiando boas energias a todo o nosso planeta. A todas as pessoas que passam por momentos de tribulação e que precisam nesse momento de consolo, de fortaleza e de amparo. Sejamos os transmissores das palavras do infinito, que de Jesus ecoam e que em nós encontra abrigo a todos aqueles que conosco conviverem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e aqueles que quiserem participar conosco, até quarta. Lembrando que amanhã, pelo Instagram, às 18 horas, temos um estudo sobre fobias, a visão espírita sobre a fobia, às 18 horas. Vai ser um prazer também poder contar com vocês. Boa semana, fique com Deus. Até mais.